Olá, pessoal, e bem-vindos ao Explicador. Hoje, a gente vai mergulhar numa das questões mais urgentes do nosso tempo, mas olhando por uma lente bem diferente, lá do século XIX. A pergunta é: o que Karl Marx, sim, ele mesmo, tem a nos dizer sobre o futuro do trabalho na era da inteligência artificial? Vamos ser diretos. A tecnologia vai roubar o meu emprego? Essa é a pergunta que hoje tira o sono de todo mundo. Não importa se você é motorista, radiologista ou até programador. Automação, IA, elas vêm para ajudar ou para nos substituir. A ansiedade é real e está por toda parte. Mas e se eu te disser que essa ansiedade toda não é nova? As fontes que a gente vai analisar hoje argumentam que, para a gente entender esse nosso dilema com a IA, a gente precisa voltar no tempo. Mais de 150 anos, lá para a época de Karl Marx e da Revolução Industrial. Então, nessa primeira parte, vamos usar as ideias de Marx como se fossem uma ferramenta, sabe? O objetivo não é tentar prever o futuro, mas sim entender a lógica por trás desse conflito que sempre surge quando novas tecnologias chegam com tudo no ambiente de trabalho. E aqui está um ponto de partida que as fontes dizem ser crucial. A tecnologia não é uma força neutra que simplesmente acontece, que cai do céu. Ela é desenvolvida e usada dentro de um sistema econômico que tem um objetivo bem específico. E para o Marx, entender esse objetivo era a chave para entender todo o resto. Para a gente sacar de vez essa relação entre capital e máquina, a gente precisa quebrar o que as fontes chamam de código secreto do capitalismo. E esse código todo gira em torno de um conceito central, o mais-valor. Vamos mergulhar nisso. E olha, essas ideias não saíram prontas da cartola, não. Elas foram rabiscadas e desenvolvidas em cadernos como este aqui. Foi ali que Marx passou horas analisando a economia da sua época para descobrir, afinal, de onde vem o lucro. E a resposta que ele encontrou estava toda na forma como o trabalho era organizado. Primeiro conceito importante: força de trabalho. De acordo com a análise marxista, quando você é contratado, você não vende seu trabalho já pronto. O que você vende é a sua capacidade de trabalhar por um certo tempo. É a sua energia, sua habilidade, seu tempo. É essa a mercadoria que o trabalhador leva para o mercado. E aqui a gente chega no famoso mais-valor. Pensa comigo. Se um trabalhador, em digamos 4 horas, já produz o valor equivalente ao seu salário do dia inteiro, mas a jornada de trabalho dele é de 8 horas, o que acontece com as outras 4 horas? Elas são trabalho não pago que gera um valor extra. Esse excedente para Marx é o mais-valor. É daí que vem a fonte do lucro. Certo. Então, como o capitalista pode aumentar esse mais-valor? O primeiro jeito, o absoluto, é simples: aumentar a jornada de trabalho. Mas isso tem limites, né? É aí que entra o jeito relativo, onde a tecnologia vira a estrela do show: aumentar a produtividade. Fazer com que o trabalhador produza o valor do seu salário em cada vez menos tempo. E é isso que nos leva para a nossa próxima sessão. As fontes que a gente está analisando argumentam que a tecnologia, dentro dessa lógica, se torna a ferramenta número 1 para aumentar o tal do mais-valor relativo. Ela não só aumenta a eficiência, ela também mexe no equilíbrio de poder. Essa citação do Marx é bem direta, né? A análise aqui é que muitas inovações não surgem só para a gente produzir mais coisas. Elas surgem também como uma forma de quebrar a resistência dos trabalhadores, de diminuir a necessidade de uma habilidade específica e, no fim das contas, reduzir o poder de barganha de todo mundo. E a história mostra que os trabalhadores perceberam isso. Os luditas que quebravam teares na Inglaterra não eram contra a tecnologia. Eles eram contra o jeito que ela estava sendo usada para destruir o ganha-pão e a autonomia deles. Eles não eram ignorantes. Eles estavam literalmente lutando pelas suas vidas. E o impacto não ficava só nas fábricas, não. Na agricultura, a lógica era a mesma. Essa tabela da Irlanda mostra como a mudança de cultivo de cereais para pastagens, que eram mais lucrativas, otimizou a terra para o lucro. Mas qual foi o custo? Milhares de famílias foram expulsas das terras onde viviam e de onde tiravam seu sustento. Então, como é que essa lógica lá do século XIX se aplica ao nosso mundo de hoje? As fontes argumentam que a tecnologia mudou, e muito, mas a lógica fundamental da acumulação continua a mesma. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só esse número. É de cair o queixo. As fontes apontam que as grandes corporações americanas têm quase 2 trilhões de dólares em caixa. E essa dinheirama toda, em vez de ir para aumento de salário ou para criar mais empregos, está sendo investida pesado em automação. Por quê?
Porque nessa lógica, um robô não faz greve, não pede aumento e trabalha 24 horas por dia. E este gráfico mostra bem o resultado. O mercado de automação e logística, que é puxado por gigantes como a Amazon, quase dobrou em apenas 5 anos. Cada robozinho que você vê num depósito desses é um exemplo perfeito hoje em dia daquela ideia do mais valor relativo em ação. E se antes a gente achava que a ameaça era só para trabalhos manuais e repetitivos, hoje a coisa se espalhou. As fontes citam professores, radiologistas. A questão não é mais se a sua profissão vai ser automatizada, mas quando e como isso vai acontecer. O Fórum Econômico Mundial prevê um baque em quase 1/3 de todos os empregos. E além da questão do emprego, as fontes alertam para os custos que a gente não vê. Essa revolução digital toda depende da extração de minerais raros, como o coltan, muitas vezes em condições de exploração terríveis. E o custo ambiental é astronômico. Só os data centers, que são o coração da nuvem, podem chegar a consumir 1/5 de toda a eletricidade do planeta daqui a poucos anos. Com tudo isso, a gente chega na questão fundamental que as nossas fontes levantam. Se a tecnologia em si não é boa nem má, o que é que realmente importa? A resposta, segundo essa análise, está em uma palavra: controle. Quem controla a ferramenta? E esse é o pulo do gato. O argumento aqui não é ser contra a inovação, de jeito nenhum. A questão é, a tecnologia está sendo desenvolvida e usada para qual propósito? É para libertar a gente do trabalho maçante e criar abundância para todo mundo? Ou é para intensificar a competição, baixar salários e concentrar a riqueza ainda mais? As fontes concluem sugerindo que existe um outro caminho. Essa mesma tecnologia que hoje gera tanto medo e desemprego poderia, se a lógica fosse outra, reduzir drasticamente a jornada de trabalho de todo mundo, nos dando mais tempo para viver, para a arte, para a comunidade. A ferramenta é a mesma, mas o resultado seria o oposto. E a gente termina este explicador com essa pergunta, uma pergunta que ecoa desde os teares do século XIX até os algoritmos de hoje. A tecnologia vai continuar sendo uma arma na competição pelo lucro ou ela pode se tornar uma ferramenta para a nossa libertação? A resposta, argumentam as fontes, não é técnica, ela é política e ela está sendo escrita agora.